preocupação excessiva, insônia, taquicardia, dor de cabeça, todos esses sintomas são os juros cobrados pela ansiedade. E tenha certeza de algo, esses juros são muito maiores do que os juros do seu banco. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, finanças e ansiedade. Vem aprender com a gente! Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de hoje. Pessoal, nós estamos vivendo num tempo em que a ansiedade é praticamente um mal do século. É muito difícil você não conhecer alguém, ou até mesmo você, de repente, já foi alguém que passou por um período de ansiedade, algum quadro de ansiedade. E o que acontece? Por que isso tem sido tão recorrente? Porque o ser humano, ele está muito preocupado com algo que ele não pode controlar, que é o seu futuro, não é, amor? E as questões financeiras, elas têm total ligação com isso, porque nos faz pensar em coisas que nós queremos, que nós desejamos, que nós ansiamos, e isso tem trazido consequências enormes para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para a nossa saúde e para os nossos relacionamentos. Exatamente. A ansiedade já é a ânsia de controlar algo que ela não tem poder. É pensar o tempo inteiro no futuro, ficar nessa ânsia de pensar no futuro, o que eu vou fazer, como vou fazer, o que eu vou ter, o tempo inteiro com os pensamentos lá na frente e não vivendo o agora. Cria ali muitas questões, né, que desencadeiam isso, assim, no corpo, na mente e no seu dia a dia. Amor, fala pra gente o que a Bíblia nos diz, nos ensina acerca desse tema, da ansiedade no ser humano, dessa vontade de controlar coisas que não são para ele. A Bíblia, ela é muito preciosa, né? Tem uma passagem lá em Filipenses 4, 6 e 7 que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, meditando nela, a gente já consegue entender o que Deus preparou para nós, né? Que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então nós devemos confiar nele, na provisão dele. Isso é algo interessante, porque nós lemos isso, temos ciência de que aquilo de fato é a palavra, mas na hora de colocar na prática não é simples, porque nós temos a tendência de não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus já disse que Ele vai fazer, que é suprir as nossas necessidades. E o que seriam essas necessidades? A Bíblia também fala que nós não vamos ficar com fome, nós não vamos ficar sem roupa, nós não vamos ficar sem um teto, sem uma habitação onde a gente possa se abrigar, dormir, viver. Mas existe um contraponto a isso, que são os desejos. Então, necessidade é isso, e nós entendemos. Mas nós estamos sempre correndo atrás de desejos. E os desejos, eles são praticamente tudo que excede essa necessidade. Então, quando você foca a sua vida nos desejos, você acaba trazendo para a sua forma de enxergar as coisas a ansiedade. Porque você ainda não tem aquele objeto, você não tem aquele carro, você não tem aquela casa, né? Aquela quantidade de dinheiro na sua conta. E aquilo vai aos poucos te moldando, te mudando, te consumindo. E muitas vezes você cai nessa cilada de fato, né? Você para de viver a sua vida, que podia ser uma vida tranquila, e começa a correr atrás dessas coisas de uma forma desenfreada. Lá em 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós queremos o tempo inteiro fazer tudo com as nossas próprias forças, né? Acreditando que não tem uma contrapartida de Deus e que Ele não vai suprir, nos achando muito autossuficiente. E essa busca e esse anseio de querer mais e sempre ter mais acaba sendo algo que tem sido muito prejudicial no dia de hoje, né? Porque é como se nada fosse o suficiente ou se nada bastasse. Essa palavra eu acho bem interessante, porque ele fala lança em mim, né? Toda a ansiedade. Gente, perceba que deve ser uma coisa pesada, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa que eu coloco. Eu preciso, primeiro, né? Nós precisamos ter consciência. Acho que é o primeiro passo. Que caminho que eu estou percorrendo? Para onde isso está me levando? O corpo, ele começa a dar sinais, como a gente falou no início do vídeo, né? Então, quando eu começo a perceber isso, é o momento de tomar consciência de que eu estou vivendo uma vida cheia de ansiedade, buscando coisas que não deveria. Então, quando essa consciência chega em mim, eu tenho a oportunidade de, através da palavra, pegar tudo isso e lançar para aquele que é o único que pode me dar paz, que pode me dar sustento, que pode me dar essa sensação de que eu estou realmente cuidado, de que tudo que eu preciso já está sob as mãos dele. Então, essa palavra é forte, né? Eu não sei que peso que você tem sentido hoje aí, nas suas costas, que peso você tem sentido na sua vida, que peso você tem sentido nos seus bolsos, mas talvez tenha chegado a hora de você pegar tudo isso e lançar para quem pode resolver. Exatamente. Eu já tive problemas com ansiedade, as pessoas que estão no meu ciclo mais íntimo sabem disso. Foi um período muito difícil. Como o Rodrigo falou, identificar que aquilo já está excedendo é o primeiro passo. Então, naquele momento, mesmo assim, em todos os sinais ali evidentes, não foi claro para mim. Eu não consegui identificar. Na minha autossuficiência, eu imaginei, não, mas isso não é para mim. Eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa esclarecida. Não vai acontecer comigo. É só uma pontuação que aconteceu ali num determinado momento que eu me excedi um pouco, mas tá tudo certo, e segui a vida. E aí, com o tempo, não tratando, não cuidando disso, não identificando, eu acabei, de fato, adoecendo. E o corpo, como nós falamos aqui, ele sente. Então, começou na mente o excesso de preocupação e aquilo me consumiu tanto que o meu corpo sentiu. Então, eu acabei tendo muitas reações em relação a isso, e foi um período muito difícil que eu passei e que a minha família passou, porque isso estende a todos que estão à nossa volta, né? Porque você fica numa situação muito vulnerável e você realmente vai acabar precisando de ajuda. Gente, por falar em pessoas à nossa volta, eu quero fazer um adendo importante aqui para os pais. Nós estamos vivendo, como eu disse, uma geração de adultos muito ansiosos. E os nossos hábitos de vida, as nossas decisões, principalmente as nossas decisões financeiras, elas têm transportado essa ansiedade para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto da gente. Então, isso não é apenas sobre nós, sobre essa geração que já ganha dinheiro, que já administra os seus recursos, que já tem família, né? Os adultos. Isso também é para os jovens, é para os adolescentes e para as crianças. Cresce a cada dia a quantidade de crianças ansiosas. E essas crianças não estão ansiosas porque elas quiseram ser ansiosas. Estão ansiosas porque esse estilo de vida, de desejo excessivo, chegou nelas através de alguém que provavelmente foram os pais, né? Foi a família ali, o ecossistema familiar fez com que esse estilo de vida se implantasse ali. Verdade. E isso é muito perigoso. Verdade. Nos dias de hoje está tudo tão acelerado,
os pais estão muito acelerados, os filhos também estão muito acelerados. Nós, como adultos, ainda temos um pouco de entendimento de qual caminho seguir, e parar, e respirar, ressignificar e recalcular a rota. Mas os filhos não, porque são pequenos, né? Então, nós temos que estar atentos a isso, nós temos que estar vigilantes, tanto quanto em relação a nós, quanto em relação aos nossos filhos, porque eles ainda estão formando, né, a sua consciência e as suas emoções. Então, é muito delicado essa geração de agora, porque isso tem sido mais evidente, como o Rodrigo falou. Em Mateus 6,34, diz o seguinte: portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Eu gosto muito de um conceito que fala que o futuro ele não existe, né? O que existe é o hoje. Só existe o agora, só existe o presente. E nós precisamos viver este presente de uma forma intencional, de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, porque as nossas ações neste presente é que farão toda a diferença no futuro. Então, nós precisamos trabalhar o nosso estilo de vida, a nossa família, a forma como nós nos relacionamos, a forma como trabalhamos hoje, para que isso seja saudável, para que isso seja bom, para que isso seja prazeroso, para que isso seja algo que nos traga paz. Porque se nós não fizermos isso no agora e apenas focarmos no futuro que não existe, inevitavelmente, gente, uma hora ou outra nós vamos nos encontrar com ansiedade. Nós vamos nos encontrar, isso é inevitável. Isso é algo que vai fazer parte da nossa vida. Não tem como eu passar a maior parte do tempo pensando no futuro e não ficar ansioso. Exatamente. Eu acredito que as mudanças de hábito, né? Você orar, você meditar, você refletir, você ficar mais centrada, você entender os seus limites, mudar os hábitos, sua rotina, desacelerar. Isso é fundamental para você mudar essa rota que você está vivendo. Esse caminho que você está vivendo de expectativas de um futuro que, como o Rodrigo falou, ele não existe. O que existe é o agora. Nós temos que viver de forma integral e intencional no agora. Então, esse recálculo que você precisa fazer precisa ser já, justamente para evitar essa situação. Ou se você já está numa situação dessa, em estado de alerta, com todos esses sintomas aí, mesmo que sejam sutis ainda há tempo de você mudar, ainda há tempo de você escolher novos hábitos, hábitos bons, pensamentos melhores, desacelerar, como eu falei, ter mais calma, paciência, prudência. É isso mesmo, é consciência, é espiritualidade, porque isso vai fazer com que a gente lance tudo aquilo, né, para quem realmente resolve, que é Deus, é Jesus que resolve isso. Essa mudança de hábitos que a Camila falou. E por fim, gente, nós não podemos deixar de falar que, em muitos casos, realmente você vai precisar buscar um profissional. Alguém que vai entender o seu problema, vai entender por aquilo que você está passando, vai te ajudar, vai te ouvir, vai te entregar ferramentas, principalmente, para você lidar com isso. Para você lidar com os sintomas que a ansiedade traz, para você lidar com os efeitos colaterais que muitas vezes você já tem vivido. Então, não descarte esses pontos que a gente está trazendo aqui. E esse, por último, ele é muito importante. Ele é importante porque muitas pessoas têm preconceito, né, amor? Muito. De buscar uma ajuda e continuar vivendo com aquilo, achando que com a força do seu próprio braço, né, com a sua inteligência, com a sua capacidade, de repente ele vai superar, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível ele encontrar esse caminho só. Trazendo isso, né, no meu caso, eu precisei de uma intervenção e também foi difícil porque você está numa situação vulnerável, você pedir ajuda e você imaginar que você tem que procurar um profissional e um profissional que nós já temos um certo preconceito, né? Eu, no caso, tinha, né, na época.
Foi muito difícil, mas tomar essa decisão mudou toda a minha rota, mudou toda a situação que eu estava vivendo naquele momento e me trouxe até aqui, né? Naquele momento, fazendo essas pontuações, essas intervenções, foram essenciais para me sair do quadro que eu estava. Então, assim, é claro que junto a isso foi um conjunto, né? Eu quis sair daquele quadro, eu não me permiti mais ficar naquela situação, eu mudei muitas coisas, né? Ressignifiquei outras, e de fato, com muita disciplina, eu venci, né? Eu venci e hoje em dia é algo que eu tomo muito cuidado para não entrar novamente, porque nós estamos suscetíveis a isso, né? Mas o preconceito naquele primeiro momento realmente foi algo difícil para mim, né? Mas com a graça de Deus, né? Eu depositei realmente a minha confiança em Deus, depositei minha confiança no profissional que também é capacitado por Ele e deu tudo certo. O nosso desejo para hoje é que você faça um autoexame da sua consciência. Que estilo de vida que você tem vivido? Como o seu corpo tem reagido a esse estilo de vida? De repente, assistindo essa aula hoje, você vai descobrir que você anda mais ansioso do que deveria. Então lance tudo isso aos pés do Senhor que pode te ajudar. Amém? Amém. Desejamos de verdade que você se encontre através dessas palavras que foram ditas hoje, verifique em qual situação você está e que elas tragam muitas bênçãos para você e alertas aí, né? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada a você que esteve conosco. Para quem não segue ainda as nossas redes sociais, segue aqui lá no Instagram, comente, compartilha, abençoa alguém que está precisando ouvir essa palavra. Mais uma vez, obrigada, que Deus abençoe e até a próxima.